Olá, amigos. Saudação especial para você. Obrigado por estar conosco no estudo da lição número 5, a parte de domingo, que fala sobre Revelando o Pai, dia 25 do 10. Já estamos no dia 25 do 10 e 25 de outubro, hein? Como o tempo passa rápido. Hoje vamos falar sobre Revelando o Pai. A lição nos fala sobre filhos que revelaram ou representaram bem os pais. A Bíblia tem muitos exemplos de muitos pais bons, maravilhosos, que os filhos honraram, representando de forma devida. Por isso que vale a pena rememorarmos alguns pais bíblicos, por exemplo, Noé. Noé foi um pai maravilhoso, um homem justo. Teve seus defeitos, é claro, mas que interessante, os filhos ajudaram Noé na construção da arca. Representaram muito bem os pais, ou o pai. O pai foi um pregador e enquanto o pai pregava, eles martelavam, eles ajustavam todas as medidas da arca. Foram realmente filhos maravilhosos. Noé foi um homem justo na sua geração e os filhos viram esse pai como um exemplo e representaram bem, com certeza, o pai. Abraão, por exemplo, foi o pai da nação judia. Ele teve um pai também muito bom. Com certeza, um pai que ele honrou. E que por isso Abraão foi chamado por Deus, por ter sido um filho exemplar. E depois Abraão teve o filho dele, que foi Isaac. Olha que Isaac representou Abraão de forma plena, porque quando Abraão revelou a Isaac que ele seria o sacrifício a ser oferecido, ele, como Abraão fez com Deus. No dia que Abraão foi chamado por Deus, Abraão não correu. Abraão não teve nenhum tipo de desculpa. Isaac também, quando foi chamado para o grande sacrifício da sua vida, Isaac não correu. Isaac, ele representou bem o seu pai. E se tornou então também uma representação muito forte de Abraão. Moisés, por exemplo, que trouxe a lei. Moisés foi um filho muito bom até o tempo que ele esteve na casa dele. Depois ele foi adotado pela filha de Faraó. Interessante que Moisés se tornou assim uma espécie de líder paterno da nação judia. Moisés representou um outro pai, representou o pai espiritual, que era o próprio Deus. Moisés conversava com Deus como um filho conversa com o pai. E Deus confiava em Moisés como se ele fosse realmente um filho amado. Tornou-se assim um filho que representou bem o pai. As dores de Deus, Moisés praticamente sentia. Quando Moisés viu o povo adorando o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas da lei, como se ele sentisse a dor que Deus estava sentindo. Por isso que Moisés, ele representou bem a Deus. Moisés teve dois filhos, Gerson e Eliezer. E esses dois filhos, com certeza, viram em Moisés um grande pai. Tanto que foi um pai tão especial que Deus, ressuscitou e o levou para o céu. Interessante, né? Como Deus faz as coisas. Enoque, Deus disse, Enoque, você é um filho perfeito. Eu quero você comigo. Ele disse para Moisés também, Moisés, você é um filho perfeito. Você representou muito bem a minha pessoa junto ao povo. Você vai ficar comigo. Você não vai entrar na terra prometida, você vai entrar na terra celestial. E levou Moisés como assim um exemplo de que um homem que representa a Deus tem assim a sua recompensa das mãos divinas. Jesus, por exemplo, representou muito bem o seu pai José. José ensinou para Jesus o ofício de carpinteiro. E tanto que quando Jesus estava falando ao povo na sinagoga e queria fazer milagres entre eles, eles não aceitaram. Olha o que diz Mateus 13:55. Diz assim, não é este o filho de José, o carpinteiro? Não é sua mãe Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Olha que José foi bem representado por Jesus, porque reconheceram em Jesus o filho do carpinteiro. Isso é uma representação muito digna. Talvez o pai menos falado na Bíblia seja José, o pai adotivo de Jesus. O pai carnal, o pai que ensinou Jesus os primeiros passos na fé. Então, por isso, Jesus o honrou como um pai terreno. Queridos, representar o pai é uma tarefa de todos os cristãos. Deus é o nosso pai. E como é que nós representamos a Deus hoje? Através das nossas atitudes, através do nosso proceder, do nosso cristianismo, da nossa forma de ser. Houve uma empresa que o pai já estava muito velho e o filho sucedeu o pai. E os empregados ficaram muito preocupados,
porque aquele jovem de 28 anos que sucedeu o pai, ele apresentava algumas atitudes que os empregados ficaram preocupados. Os clientes ficaram preocupados, porque imaginaram que agora poderiam perder alguns privilégios. Os fornecedores também ficaram preocupados, porque pensaram agora, como é que vamos tratar com esse jovem? O pai dele tinha a forma de tratar, nos ajudava a fazer as compras, e agora, como vamos resolver com esse moço? Mas depois de um ano de gestão, um representante dos funcionários, um representante dos clientes e um representante dos fornecedores se reuniram, fizeram uma placa de honra ao mérito e foram na sala do diretor, do presidente, que agora era esse jovem, e entregaram para ele e disse: mas que é isso? O que significa isso? Então eles disseram: quando o senhor assumiu a direção da empresa, nós ficamos preocupados quanto ao tratamento que o senhor nos daria. Seu pai nos tratava muito bem. E agora, como seria o tratamento que o senhor nos daria? Mas depois de um ano, nós verificamos que o senhor é exatamente igual ao pai do senhor. Tratar com o senhor é como está tratando com o seu pai. O senhor representa muito bem o seu pai. E aquele moço ficou muito feliz. Jesus veio a este mundo para fazer uma grandiosa revelação. Revelar Deus a todos nós. Isso foi uma bênção para a humanidade. Porque Deus era visto como o Deus da guerra. Jesus veio agora revelar um Pai amoroso. Pergunta número 1 da lição. Com que palavras Jesus foi bem retratado no livro de Hebreus, no capítulo 1? E diz então aqui o texto bíblico, Hebreus 1, de 1 a 4, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, pelo sacrifício feito. Então, com que palavras Jesus é retratado no livro de Hebreus? O escritor salientou que Deus sempre se comunicou com a humanidade através dos profetas e que agora se comunica através do seu Filho Jesus, que é a expressão exata do seu ser e que através do seu sacrifício nos mostrou o Deus de amor. Jesus é o único com autoridade para nos mostrar Deus, o nosso Pai Celestial. Ele disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Essa frase significa que Jesus é a revelação final de Deus. Jesus é a revelação amorosa de Deus. Pergunta 2. Como Paulo nos mostra quem é Jesus e que lições tem para nós? Olha o texto bíblico, 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Pelo que tendo esse ministério, assim como já alcançamos misericórdia, diz Paulo, nós não desfalecemos. Pelo contrário, nós rejeitamos as coisas ocultas, pois pela manifestação da verdade, que é Jesus, nós nos recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Mas ainda que o nosso evangelho esteja encoberto naqueles que se perdem porque não querem entender, porque são incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, não querem, então o evangelho não os ilumina. Porque o evangelho, ele representa a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, diz Paulo, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos desse Senhor. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, Ele é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, com que palavras Paulo mostra quem era Jesus? Paulo mostrou que Jesus é a imagem de Deus. E só Ele nos faz conhecer o resplendor da glória divina. Deus brilhou sua luz em nossa vida através do Senhor Jesus Cristo. Jesus mostrou que Deus é puro amor, dissipando os falsos conceitos sobre Ele. O apóstolo Paulo tinha a revelação perfeita sobre Deus revelado através de Jesus. Havia numa vila um homem que morava nas montanhas que todo mundo tinha medo dele. Mas quando as pessoas viram um moço, um adolescente, descer as montanhas do lugar onde aquele homem que era temido,
morava, as pessoas perguntaram para ele: você mora nas montanhas? Lá não tem aquele homem que é muito ruim, que todo mundo tem medo dele? O rapaz sorriu e disse: não, aquele é o meu pai. Talvez a aparência dele não seja muito bela, mas tem um coração de ouro. E as pessoas resolveram ir com esse rapaz até as montanhas e conheceram a pessoa mais bondosa da região. Era uma pessoa abençoada. As pessoas tinham uma ideia negativa daquele homem, mas foi o Filho que revelou a bondade daquele homem. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus fez uma revelação perfeita sobre Deus. Nem os discípulos que andaram com Jesus Cristo conseguiram captar com tanta clareza o significado dessa revelação feita pelo Senhor Jesus Cristo enquanto andava com ele. Ele até utilizou esse conhecimento. Paulo, ao passar por Atenas, viu lá um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo diz: sabe quem é esse Deus? É ele que revelou Jesus para todos nós. Ele é o Criador de tudo. E Paulo se utilizou dessa expressão ao Deus desconhecido. Pode ser que em nosso tempo nós tenhamos pessoas que não conheçam a Deus de forma perfeita. Deus é um desconhecido para muitas pessoas. E por isso que Jesus veio revelar a pessoa de Deus. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 115, ela diz o seguinte: os filhos de Deus são chamados para ser representantes de Cristo, manifestando a bondade, a misericórdia do Senhor, como Cristo nos revelou a nós de forma verdadeira o caráter do Pai. Assim nós temos que manifestar Cristo ao mundo, o qual lhe desconhece o terno e compassivo amor. Percebeu qual é a nossa grande função, nosso grande objetivo, nosso desafio? Representarmos Jesus para o mundo, como Jesus representou o Pai para o mundo. Uma mulher, ela perguntou certa vez para um médico que atendia as pessoas de uma região. Dr. Bonfim, ele entrou na sala e aquela mulher levantou e disse: Dr. Bonfim, posso perguntar uma coisa para o senhor? O senhor é crente? Dr. Bonfim disse: mas por que a senhora me faz essa pergunta? Desculpe eu perguntar uma pergunta em cima da sua pergunta. Por que a senhora está me perguntando isso? Então aquela mulher disse: sabe o que é, Dr. Bonfim? Eu acho que o senhor é crente, porque quando o senhor chega, todo mundo pensa em Deus. Então o senhor deve ser um representante de Deus com toda certeza. Dr. Bonfim baixou a cabeça e disse: sim, minha senhora, eu sou um servo de Jesus. Ela disse: louvado seja Deus. Deus abençoe o senhor, Dr. Bonfim, porque o senhor realmente representa Deus. Sua bondade, ela é vista como sendo a bondade de Deus. Por isso que a gente pensa em Deus quando o senhor chega no consultório. Queridos, seria uma bênção para a nossa vida se nós representássemos de forma plena o Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas tratarem conosco, elas vissem que estão tratando com uma pessoa que é filho de Deus, que servos de Deus e representam Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que haja uma bênção para o teu coração e que possamos representar o nosso Jesus amado como servos dele, filhos salvos pelo seu poder e pela salvação na cruz. Que o Deus te abençoe. Obrigado pela atenção e então multiplique essa informação, passe esse vídeo para outras pessoas estudarem. Deus te abençoe. Amém.